Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Jogo Suchenski. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quarta-feira, 3 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, nos podem seguir no Twitter, @21tc, _Brasil, e em Facebook estamos como Investidor Exitoso. Bom, vamos com o nosso calendário econômico. Nesta quarta-feira temos aqui uma sessão europeia bem tranquila, com algumas notícias de médio impacto apenas. Como na Inglaterra, às 5h30 da manhã, índice de preços de gestores de compra. Às 6 da manhã, vendas varejistas na zona do euro. Essas seriam as principais notícias da Europa, bem tranquila, sem nada, nenhum fundamental de alto impacto. Já na sessão americana, temos aqui entre as 9h15 e as 9h30 várias notícias no mesmo horário. Às 9h15, por exemplo, mudança de emprego na agrícola, notícia de alto impacto. E às 9h30 temos várias notícias. Então, balança comercial no Canadá, balança comercial americana, pedidos de desemprego nos Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego nos Estados Unidos e exportações no Canadá. Todas essas notícias no mesmo horário, com um lapso de tempo aí de 15 minutos, ou seja, não é uma hora muito indicada para estar operando, pois a volatilidade pode danificar nossa operação. E às 11 da manhã temos o índice manufatureiro americano, em discurso do Sr. Liu, secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Na sessão asiática, temos aqui às 9h30 a declaração do diretor do Banco Central japonês e também a aprovação dos pedidos de construção na Austrália. Essas seriam as principais notícias para esta quarta-feira. Vamos começar então pelo Standard & Poor's, o SP500. Os índices que realmente fizeram o movimento que nós havíamos comentado no informe anterior, informe de ontem, né? Para aqueles que nos acompanham, realmente comentamos essa possibilidade de não conseguir romper os 6.614 pontos. O Standard & Poor's realmente fechou aí no doji, uma vela de indecisão, e poderá visitar o suporte aqui dos 1.596. Devemos estar atentos para estas possibilidades. E amanhã apresente esta formação, confirmando a P-Formation para voltar a testar a ruptura, e assim, se romper, buscaremos compras. E a seguinte possibilidade será de falhar esse possível padrão e vir a visitar o suporte dos 1.596. Se fizer essa ruptura, poderia visitar os 577. E a outra possibilidade é que fique lateral nesta zona entre os 1.596 e os 1.614 pontos. Porém, vemos que no semanal a tendência é formar um pivô de baixa, um LH, um lower high, um máximo menor, um topo descendente no weekly. Já o Nasdaq, os índices americanos são bastante correlacionados. Vemos que o Nasdaq também com potencial LH, potencial lower high no semanal, não conseguiu romper até o momento com força esses níveis. No diário, vemos que não conseguiu romper aqui esse pivô anterior, respeitou novamente, fechou num doji clássico. O doji, como sabem, não importa a cor, se é vermelho ou verde, não importa, é um doji de qualquer cor, é um doji. Também a mesma possibilidade para o Dow Jones. Em caso de que apresente uma vela verde, rompa, volte a testar, executaria uma P-Formation. Em caso de que venha visitar esses níveis, confirmaria um possível topo descendente, um pivô de baixo, um máximo menor, um lower high, um LH em espanhol agora também. Então vamos esperar uma definição neste Nasdaq. O que manda é o semanal. O semanal está com possível pivô baixista. Já o Dow Jones, a mesma situação. Vemos que no diário está encurralado aí entre os 15.000 pontos e os 14.800. Tem esses 200 pontos aí de idade, tem esses 200 pontos de lateralidade. Vamos esperar a mesma situação. Possivelmente, em caso de que respeite, amanhã rompe esse suporte, confirmaria o teto duplo aqui no diário e entraria em zona fluida até os 14.600 aproximadamente em daily. No semanal, vemos também que o possível pivô de baixa, o possível LH, possível lower high está cada vez mais claro, né, de fazer este movimento. Obviamente que temos ainda 3 dias para completar a semana, tendo em vista o gráfico semanal, porém já devemos contemplar esta possibilidade. Na Europa, o DAX 30, vemos que também no semanal, vamos ver aqui o semanal, já temos o possível máximo maior, o possível pivô de baixa. Isso poderia caracterizar uma formação bem, em caso de que feche aqui, uma B-Formation. Já está um pouco mais adiantado que o Standard & Poor's, ou seja, que os americanos. Porém, no diário vemos que ainda poderia ser um mínimo maior, um possível mínimo maior, né, um fundo ascendente para executar o possível pivô de alta
No diário, ainda que a tendência é totalmente baixista, poderia fazer este movimento. Claro que sim, porém a tendência é que faça este e venha visitar a média móvel de 200 períodos no diário. Essa é a expectativa para o DAX 30 durante esta semana. Já o K40, o índice de Paris, vejam que possível aliate também, possível padrão de continuação baixista no semanal, possível pivô de baixa, aí está em caso de que o execute média no semanal poderá ser o seguinte suporte. No diário, temos aqui múltiplos tetos, não conseguiu fazer a ruptura média móvel no diário. Próximo suporte, em 4 horas, quando faça esta ruptura, poderemos ser vendedores. Objetivo aqui 3.640. Já o FTSE, o índice de Londres também, possível padrão de continuação baixista no semanal, possível pivô de baixo, poderia formar aí um lower high também no semanal. No diário está encurralado, assim como o Dow Jones, entre os 6.203 pontos e os 273 pontos. Tem essa lateralidade aí que poderia mover-se nesta quarta-feira. Se romper esse suporte média de 200 períodos, poderia ser o seguinte suporte, possível etapa 3 em 4 horas. E fechando com os europeus, vamos com o Eurostock 50, o índice que contém as 50 ações mais líquidas da Europa, as chamadas blue chips. Vemos que a situação é um pouco mais complexa porque está abaixo da média móvel 200 no semanal, uma resistência clássica, e aqui com pivô ainda, vejam que é bem complexa, uma resistência bastante considerável. No diário, múltiplos tetos também, estamos esperando a ruptura dessa zona de resistência. Em caso de que o faça, poderia voltar a visitar os pisos aqui, as mínimas dos 2.485 pontos no semanal. Essas são as hipóteses aí destes índices americanos. De fato, a tendência é totalmente baixista, não vemos compras de nenhuma forma. O que estamos esperando agora são padrões de continuação baixistas, B-formation, os máximos menores, aliates, pivôs de baixa, enfim, para buscar operações vendedoras. Muito bem, sou o Jogo Suchensky, esse é o nosso informe diário para índices americanos e europeus. Espero vocês amanhã no nosso canal, nosso Trading Room. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.